Eu estava a pensar sobre, vamos evocar a sua memória, as boas memórias, os bons exemplos. Eu estava a me lembrar nestes momentos, claro que nós lembramos sempre também aqueles que nos marcaram, e o meu pai partiu para o Senhor muito cedo, ele tinha 60 anos quando partiu para o Senhor, muito cedo. Mas lembro-me nesta noite em que estava velando o seu corpo, com a minha mãe, os dois sozinhos ali naquele lugar, a igreja já tinha saído, minha mãe quis ficar ali em silêncio, eu fiquei a fazer companhia, e dizia a Deus: Deus, porquê desta situação? Meu pai era a minha referência, era o homem que me sustentava em oração, e a figura paterna é essencial. Sabemos que o inimigo das nossas almas, o inimigo da criação de Deus, tenta destruir a imagem de pai, a imagem paterna, a imagem de um homem. Mas graças a Deus que nós temos bons exemplos, como o irmão António Santos, como eu tenho meu pai Eugênio da Ponte. E quando eu estava a dizer: Senhor, porquê? E nós sabemos que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, não apenas aqui. Olhamos para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. E sabemos que muitos deles permaneceram fiéis ao Senhor, apesar de todas as suas dificuldades. E Deus deu-me na altura um versículo que diz assim: outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões. Outros nossos pais cristãos foram apedrejados, serrados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, nos montes, pelas covas, nas cavernas. Hebreus 11:39 diz: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa aqui, prevendo Deus alguma coisa, mas eles mantiveram-se fiéis, mesmo sem alcançarem algumas das promessas aqui. E nós confiamos no Senhor, tal qual o nosso herói da Bíblia, Jó, que diz: mesmo que ele me mate, nele eu confiarei. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E nós esperamos coisas grandes, e como cristãos e como povo cristão, durante esta semana aqui na Assembleia de Deus de Lisboa, nós temos estado a falar sobre o fruto do Espírito. E eu estava a pensar, qual o aspecto do fruto do Espírito que eu encontrei na minha pouca interação que tive com o irmão António Santos. E eu escolhi um dos aspectos do fruto do Espírito. Os irmãos têm lá em Gálatas 5:22, o que é o fruto do Espírito. A Bíblia diz que há dois tipos de cristãos. Há o cristão carnal, que age segundo os impulsos naturais da carne, segundo as inclinações naturais da carne. Alguém que não se deixa moldar pela palavra e pelo Espírito Santo, que nos faz lembrar todos os ensinos de Jesus Cristo. Alguém que vive a sua vida de uma forma normal, como os outros mais vivem. Mas há aqueles que se deixam moldar pelo Espírito Santo e que deixam que o Espírito possa produzir em nós este fruto. E diz assim no versículo que temos projetado, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Na versão que nós temos ali projetada, fala de benignidade. Mas o conceito original da palavra é mais amabilidade. Um dos aspectos do fruto do Espírito. Eu gostaria de dedicar à família a minha leitura da vida do nosso irmão António Santos, que é a amabilidade. A amabilidade é uma projeção daquilo que o Espírito Santo faz em nós. É um dos aspectos do fruto do Espírito, chamado também de benignidade, como acabamos de ler. Este fruto representa a nossa capacidade de reagirmos àquilo que o Espírito Santo faz em nós, à transformação de vida, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós entendemos que sem Deus nada somos e nada podemos fazer, e quando o nosso irmão António Santos foi evangelizado pela que seria a sua esposa no futuro, não é? Por a nossa querida irmã Maria Alcina, que o evangelizou e lhe falou de Jesus. Ele deixou que o seu coração fosse transformado.
Ontem eu tive a oportunidade de jantar com parte da família, por causa de outro evento, um evento mais festivo, em onde celebrávamos o casamento de alguns dos nossos amigos. E eu perguntei, porque eu sabia que o nosso irmão António Santos tinha trabalhado na TAP, mas eu não sabia qual tinha sido a sua função, porque a imagem que eu tinha do nosso irmão António Santos era a imagem de alguém que devia ter sido um gestor, não é? Alguém que devia ter sido alguém de relações públicas, porque a imagem que eu tinha dele era de amabilidade, cordialidade, sendo muito querido, muito cuidadoso. E foi com muita surpresa, mas ao mesmo tempo não tanto, quando o Davi, seu neto, me disse que o seu avô tinha sido mecânico de aviões, mecânico de motores de aviões. Imaginem, a responsabilidade do mecânico de motores de aviões. Tem centenas de vidas nas suas mãos. Se deixar, e talvez o seu neto por isso também é apaixonado por motores, não é? Se deixar um pormenor em falta, se deixar alguma coisa mal acondicionada, mal revista, uma peça estragada ou que está em vias de se quebrar, está nas suas mãos, é uma grande responsabilidade. Um homem que tinha uma grande responsabilidade. Também na obra do Senhor e no ministério que ele desempenhou entre nós, era um homem de pormenores. Era um homem que dava atenção aos detalhes. Era um homem que eu tive várias interações nesses últimos 5 para 6 anos que estou agora a viver em Lisboa, no Ministério de Lisboa, mas claro, já estou ligado a Lisboa há mais de 16 anos como missionário, mas durante este tempo, 15 anos, foi 2009, durante estes 15 anos que estive ligado e que tivemos algumas interações, o cuidado, a preocupação, a amabilidade foi aquilo que realçou mais na vida do nosso querido António Santos e que marcou também a minha vida. Nós sabemos que o nosso modelo é Jesus. Eu podia buscar o dicionário que diz amabilidade é a qualidade daquele que é amável, delicadeza, afabilidade. Amabilidade vem de alguém que tem uma palavra ou gesto que revela gentileza. Amabilidade, segundo a palavra de Deus, tem a ver com a forma com que nós tratamos as pessoas. Quando nós deixamos a amabilidade do Espírito entrar em nós, nós começamos a ver o valor que essas pessoas têm para Deus, independentemente da sua raça, cor ou extrato social, porque todas as vidas têm valor para Deus. Amabilidade é algo que o Espírito coloca em nós, ser amável. Exercer amabilidade é ter compaixão, é ser misericordioso, é ser generoso para com o próximo. Isso revelou-se no seu currículo entre nós como ministro, como oficial da igreja. Quando ele ingressou então na comissão que preparava os lares para cuidar dos nossos idosos, para que no final da sua vida tivessem um local onde pudessem receber consolo da parte de Deus e cuidado por parte de irmãos na fé que tinham uma diferente sensibilidade ou deveriam ter uma diferente sensibilidade. Mas também era notório na forma com que ele vivia e cuidava dos detalhes da igreja. Eu perguntei ao Davi, mas ele não trabalhou com finanças, é que ele foi tesoureiro da igreja há muito tempo. Ele disse, era um homem de detalhes, era um homem de pormenores. Quando nós, netos ou filhos, tínhamos um problema, chegávamos, ele sentava-se, desculpa lá Davi estar aqui a citar a nossa conversa privada, mas é só porque são coisas boas acerca do teu avô. Nós sentávamos e ele começava a tirar algumas notas, pensava, ponderava, certamente orava e depois trazia uma opinião. Irmãos, os bons exemplos são para ser seguidos, amém? E nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão António Santos. Nós não estamos aqui a fazer um culto ao irmão António Santos, nós estamos a fazer um culto pela obra que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que amou o mundo e que amou António Santos, amou de tal maneira que transformou a sua vida, transformou o seu coração e produziu nele o fruto do Espírito, que hoje vou só realçar a amabilidade ou benignidade, que é um dos aspectos. Todos nós sabemos que o nosso modelo é Jesus. Deixem-me só contar-vos um episódio acerca da amabilidade ou da benignidade de Jesus. Em Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1, é um milagre muito pequeno. Marcos, ele é muito prático. Ele foi escrito para os romanos que precisavam de ter o ensino do mestre, do Messias, no seu bolso, talvez. Não no bolso, na altura não havia bíblias de bolso. Os livros eram muito grandes, escritos, portanto, naqueles papéis que já havia na altura, papiros mais anteriormente, mas foi escrito de uma forma prática, e de uma forma prática nós vemos a amabilidade refletida de Jesus nesta interação. Diz-nos assim, João Marcos,
capítulo 1, verso 40. Aproximou-se dele um leproso, que rogando e pondo-se de joelhos diante dele lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Nós vemos aqui este aspecto do fruto do Espírito na pessoa bendita de Jesus, que é inspiração para nós. Verso 41, Jesus movido de grande compaixão. Jesus movido não de uma empatia apenas, mas de se colocar no coração, se colocar no lugar daquele leproso. A lepra, nós sabemos que na altura era a doença mais degradante, parte do corpo apodrecia, tinha que ser isolado da família, tinham que ser isolados numa quarentena para o resto da vida. Não havia tratamento, graças a Deus hoje há tratamento para a lepra, mas não havia tratamento para a doença. E quando alguém começava a reparar uma mancha branca no seu corpo e era diagnosticado de lepra, essa pessoa tornava-se um pária da sociedade. Essa pessoa tornava-se um excluído da sociedade. E este excluído da sociedade chegou diante do Mestre, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele chegou, dobrou os seus joelhos, reconhecendo que se havia alguém que podia fazer um milagre do impossível, essa pessoa era Jesus. Ele põe-se de joelhos diante dele e diz: se tu quiseres. E o se tu quiseres tem toda a força do poder. Eu não estou a duvidar de que tu podes. Eu só pergunto: se tu queres, se tu queres, se tu quiseres, então tu podes tornar-me limpo. E Jesus podia ter feito como a maior parte dos religiosos: afasta-te, não me contamines, não me toques. Mas a amabilidade de Jesus é completamente diferente. A amabilidade começa no coração, começa como que um vulcão de benignidade e de bondade. E diz no verso 41 que Jesus, movido de grande compaixão, ele fez o impensável. Ele fez o que não era lícito. Ele estendeu a mão e tocou no leproso. A lepra da morte, a lepra do pecado, a lepra do afastamento não podia e não tem poder sobre o Senhor da vida. Ele tocou naquele leproso e diz que instantaneamente aquele homem foi limpo. Mas antes de ser limpo, Jesus disse: eu quero. Talvez tu vens nesta tarde a este lugar por causa da memória do nosso irmão António Santos. Ou talvez tu vens neste lugar por causa que uma vizinha te convidou. Talvez tu vens a este lugar e a tua imagem que tens de Deus é um Deus distante, é um Deus ausente, é um Deus que não se preocupa contigo, é um Deus que não se preocupa com o teu sofrimento. Eu quero te dizer que Deus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que tinha. Deus deu o seu Filho único, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário provando o seu grande amor por nós, para que quem crê em Jesus tenha a vida eterna. E esta mensagem do cristianismo foi inspirar uma série de homens e mulheres que ao longo da história fizeram a diferença. Podia citar aqui, como falávamos no jantar com outro, podia citar aqui, por exemplo, Bento que ao ver os seus colegas de Roma naquela escola serem levados para as orgias, para os copos, para o álcool, para o pecado, ele diz: eu não quero isso, eu quero estudar. O meu pai mandou-me para aqui com a minha ama, mas eu não quero isso. Ele se isolou-se numa gruta e ali teve uma revelação do Deus que é santo. E começou, entre outras coisas, os Beneditos, que foram os primeiros hospitais que houveram para cuidar de leprosos, de excluídos, homens e mulheres que tinham este chamado de Jesus, esta chamada de Jesus. E nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão António Santos, porque ele também teve esta atitude que Jesus tinha. Movido de íntima compaixão, ele podia ter dito: não, eu vou ficar no meu trabalho, a responsabilidade é grande demais. Há vidas e centenas de vidas e milhares que dependem do meu trabalho. Eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho tanto para fazer, eu tenho a minha ocupação. Mas ele escolheu doar-se.
no serviço da igreja, em coisas pequenas e práticas, cuidando das ofertas, das doações voluntárias do povo, para que houvesse uma gestão cuidadosa daqueles que dão sacrificialmente para que a obra de Deus avance. Ele escolheu doar-se quando pensou-se em criar uma comissão para criar casas de acolhimento aos idosos. Ele escolheu doar-se quando foi fundada a Acres Associação para continuar esse trabalho, e ele é o sócio número 1. Tudo isto porque ele seguiu o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a nossa inspiração. Jesus é o nosso modelo. O nosso modelo é Jesus. Nós somos cristãos e somos cristãos porque queremos ser discípulos de Jesus Cristo. E Deus decidiu ser bom, como Jesus decidiu ser bom, independentemente do mal que nós somos. Nós não merecíamos nada, absolutamente nada dele, mas mesmo assim ele entregou o seu filho por nós, por mim que não merecia nada. Eu fui ensinado desde criança no lar cristão. Os meus avós, ambos os casos, eram infiéis nos seus casamentos. Eram homens que não eram referências paternas. A minha avó paterna muitas vezes ficou na casa da rua, quando alcoolizado, ele com ciúmes doentios, porque ela era muito linda, muito bonita. Ele acabava com os ciúmes do álcool, dos amigos, por maltratar. A minha avó materna teve uma filha que sofreu de uma paralisia por causa das doenças venéreas que o marido trazia para casa. Mas Jesus entrou, quer na minha família paterna, quer na minha família materna, para trocar e mudar a história da nossa família. Jesus mudou a história. Eu hoje sou fruto disso, os meus filhos são frutos disso. Eu quero que um dia os meus netos sejam fruto disso, de o poder transformador de Jesus, que pega em pessoas que são escória da sociedade, pessoas que estão desorientadas, pessoas que estão sem rumo e de repente encontram Cristo, alguém a quem seguir, a quem imitar, e encontram os braços abertos de Jesus Cristo, que diz: venham a mim todos os que estão cansados e subcarregados, que eu vos quero aliviar. Venham a mim como estão, deixem que eu transforme o que tenho que transformar, para não ficarem da mesma maneira, mas serem transformados pelo poder de Jesus Cristo. O nosso maior exemplo é Jesus. Ele é a nossa inspiração. António Santos era um discípulo de Jesus Cristo. Nós podemos orar e pedir para que Deus nos dê este coração. Nós podemos seguir as pisadas dos bons exemplos. Nós podemos tomar o testemunho e seguir nesta carreira. Porque a vida cristã não é uma corrida de fundo, mas é uma corrida, ou melhor, uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de fundo. É uma maratona muitas vezes, mas eu gosto de olhar, principalmente porque eu sou a terceira geração, como uma corrida de passagem de testemunho. Eu recebi o testemunho do meu pai. Eu recebi o testemunho do meu avô, que terminou os seus dias numa cama, colhendo o que semeou pela sua vida de álcool e de vícios, mas com o seu coração limpo, e hoje está na presença de Deus. Nesta tarde, qual vai ser a tua escolha? A palavra do Senhor diz: sede bondosos, Efésios 4:32. Sede bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então ser amável é isto, é a manifestação do fruto do Espírito. Quando nós olhamos para Jesus e dizemos: Jesus, eu quero te seguir, eu quero ser uma cristã, eu quero ser um cristão, eu quero seguir os teus ensinos, eu quero caminhar nas tuas pisadas, eu quero dedicar o meu tempo, eu quero dedicar os meus dons, eu quero colocar o teu serviço, eu quero tocar e louvar e adorar o teu santo nome, eu quero viver para ti. Amabilidade é quando nós vemos as pessoas ao nosso lado, seja o nosso patrão, seja o nosso liderado, seja os parentes mais distantes, ou um colega de trabalho, ou aqueles mais próximos. Amabilidade é nós percebermos que quem está ao nosso lado precisa de delicadeza, atenção, gentileza. Vamos ser cristãos, vamos ser amáveis. Quem é amável é sempre querido, quem é amável é sempre bem-vindo. Ser amável é pensar primeiro nos outros, antes de nós. Quando colocamos o outro em primeiro lugar, quando renunciamos o nosso eu,
Romanos 12:10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Hoje nós honramos a memória do nosso irmão António Santos, um homem que viveu de uma forma cristã. Não foi perfeito, como não há nenhum homem perfeito a não ser Cristo que viveu sobre a face da terra, mas foi alguém que se deixou inspirar por este espelho da palavra e diante da luz da palavra, ele se deixou moldar e transformar, e este Espírito Santo que traz o ensino de Jesus produziu nele um fruto que hoje eu só falei, claro, da amabilidade. Palavra do nosso Senhor Jesus em Lucas 6:27. A vós os que ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai por aqueles que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te tirar a capa, nem a túnica recuses. Dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Porque se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestares àqueles que te esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tomarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem e emprestai sem nada esperardes. E grande será o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e os maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, para que com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isto é benignidade cristã. Termino. A benignidade ou a amabilidade cristã manifesta quando nós deixamos que as palavras de Jesus se tornem ativas na nossa vida. O nosso irmão António Santos era um homem de pormenores, um homem de cuidado. Tinha nas suas mãos, como citei, centenas de vidas, mas aplicou a palavra ao seu viver e deixou um rastro tal qual o navio deixa quando passa, uma marca, deixou pegadas que nós precisamos de seguir. Um homem que se preocupa com os vulneráveis, com os desfavorecidos, com os idosos, o homem que deixou claro o fruto do Espírito, a amabilidade. Nesta tarde dedico à família esta palavra, mas a cada um de nós, porque é a palavra de Deus, para que nós possamos seguir estas pisadas. Se entrastes aqui neste lugar e não tens uma relação com Deus, talvez a tua imagem de Deus é da religião. Nós não somos religiosos. Deus nos chama não a uma religião, Deus chama-nos a uma relação. Deus te ama. Deus tem um plano maravilhoso para ti. Não desperdices os teus dias. Aproveita a tua força e os teus dons e coloca ao serviço do Senhor. E deixa que Deus possa brilhar através de ti o seu amor. Porque a nossa sociedade e a nossa cidade mudará quando se levantarem homens como o nosso irmão António Santos, como se levantarem mulheres inspiradas por Deus para pôr em prática a sua palavra e serem alunos ou discípulos de Jesus Cristo. Eu oro que nesta tarde, ao sair deste lugar, levem esta palavra no seu coração e possam ter um desejo de dedicar os seus dias a Jesus, porque um dia destes nós vamos todos estar juntos. Eu sei que a nossa vida tem várias fases. A primeira, quando fazemos de Deus o nosso pastor e nada nos falta. Ele refrigera a alma, guia-nos pelas veredas da justiça. De repente não somos mais mentirosos, não enganamos os outros, não buscamos os nossos interesses, mas andamos nas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Mas mesmo quando passamos pelo vale de sombra da morte, nós não tememos, porque Ele está ao nosso lado. O seu cajado, a palavra, a sua vara nos mantém na vereda, porque o lugar onde está uma mesa pronta, posta na presença dos nossos inimigos, o lugar do nosso destino, é onde há um óleo fresco novo sobre a nossa cabeça, símbolo de alegria, e nós habitaremos eternamente no Senhor. Nós já nos despedimos do corpo, não vamos nos despedir porque a sua memória fica sempre connosco, mas nesta tarde queremos dizer: obrigado, Deus, pelo privilégio que nós tivemos de conviver
e de caminhar com o irmão António Santos. Ajuda-nos, Senhor, a ser a versão 2.0, irmos um pouco mais longe. Eu disse isso ao meu filho, quando na quinta-feira ele partia para a Guiné para ser missionário. Eu dizia: filho, papá não podia ter melhor orgulho em ti. Tu dedicares a tua vida para ir para a missão. Eu sei que tu vais ser a versão 2.0. Eu e a tua mãe sonhamos muito para a missão, nunca fomos. Viajámos lá, mas nunca estivemos. Hoje tu vais. Tu és a melhor versão. Vai e ser uma bênção. É aquilo que Deus espera de nós. Nós não fazemos, claro, oração pelos mortos, porque eles já descansam no Senhor. A Bíblia diz: muitos felizes são os mortos que descansam no Senhor. E neste lugar de felicidade onde Ele está, certamente, não é? Certamente, a gozar das delícias do seu Senhor e Salvador, também nós queremos dizer: Senhor Jesus, nós queremos um dia estar contigo. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo, pelo seu legado, pelo seu exemplo. E nesta tarde, quando olhamos para imagens, quando olhamos para factos, quando olhamos, Senhor, ó Pai, para a sua vida, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ir um pouco mais longe e a fazermos um pouco melhor. Sabendo, Senhor, que o nosso modelo é Jesus, que nunca podemos atingir a estatura completa, mas queremos caminhar e procurar, pelo menos chegar aos seus calcanhares. E nesta tarde, Senhor, nós oramos em particular pela família, pelos bisnetos, pelos netos, pelos filhos, pela esposa amada, que a tua graça e o teu consolo continua, Senhor, e a sua memória de alguém que amava a palavra e o Senhor da palavra possa ficar gravada nos seus corações e a graça de Deus possa descer sobre cada um de nós. Conserva-nos nesta caminhada, ajuda-nos a agarrar o testemunho, Senhor, ó Pai, daqueles que vieram atrás de nós, e continuarmos na carreira, correndo com paciência esta carreira, sabendo que aquele que é fiel até à morte alcançará a coroa de justiça. Com base na tua palavra, Senhor, nós oramos que ela possa ser semeada em cada coração, no nome bendito e glorioso de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Antes de passarmos a um momento de evocação da memória e de podermos olhar para algumas fotos e ouvirmos também alguns cânticos, eu gostaria de fazer um convite nesta tarde a quem nos visita. Se ainda não tem uma relação com Jesus Cristo, eu não estou a falar de uma religião, estou a falar de uma relação. Se você ainda não conhece este Jesus que António Santos conhecia de perto e que tinha prazer a estar com ele, alguém que é invisível mas é real. Ele disse que estaria onde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome. E Jesus está aqui através do Espírito Santo nesta tarde. Nós podemos sentir isso. E neste momento o Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus a cada coração individualmente, certamente tem aplicado esta palavra ao teu coração, ao seu coração. Eu gostaria de perguntar se entre nós quer tomar uma decisão de seguir a Jesus todos os dias da sua vida. De tomar uma decisão de aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e de seguir a sua palavra e caminhar no seu caminho. Se quer tomar esta decisão hoje, eu sei que vai haver uma grande luta agora dentro de si. Já passámos por lá, sabemos o que isso implica, mas queremos lhe dar a oportunidade, nesta tarde, de receber o grande abraço de Deus à humanidade, que é a pessoa bendita de Jesus. Todos nós temos uma fatura que não conseguimos pagar diante do Deus que é santo e é justo. Mas houve alguém que já pagou essa fatura. O seu nome é Jesus Cristo. Ele foi à cruz do Calvário e ele disse: quem crê em mim não perece, mas tem a vida eterna. E o melhor que tu podes ter é a certeza de que aconteça o que acontecer, vais estar com Jesus, o teu Senhor e Salvador. E se essa é a tua decisão nesta tarde, faz assim um sinal. Nós queremos orar por ti nesta tarde, para que Deus possa gravar esta decisão e este momento no teu coração e possa começar uma transformação na sua vida. Não sei se está entre nós, quer tomar uma decisão por Jesus. É uma decisão individual, pessoal, cada um toma por si. Mas se quiser fazer isso, quero lhe dar a oportunidade de fazê-lo nesta tarde, para orarmos por si